De fugitivos fracassados a ladrões desajeitados, a maioria dos bandidos não são gênios do crime, e na verdade, inúmeros crimes são cometidos por idiotas absolutos. Então hoje, a gente vai examinar uma escalação criminosa de ladrões desprezíveis e mestres do disfarce, enquanto fazemos outra patrulha pelos criminosos mais burros que não devem querer a própria liberdade. Cão ao volante. Os cães são supostamente os melhores amigos do homem, e a teoria foi testada em 2023, quando um bêbado de Springfield, no estado do Colorado, tentou fazer o seu cãozinho assumir a culpa por um crime que ele tinha cometido. O criminoso visitou um bar com seu cãozinho e dirigiu para casa, só que ele tinha bebido um pouco, então ele piorou ainda mais a situação, ao exceder o limite legal de velocidade separado pelos policiais. Ele sabia que ia ser preso por dirigir sob influência de álcool, então quando parou, colocou seu cão no banco do motorista e saiu do carro. Quando os policiais chegaram ao veículo e encontraram o cão ao volante, o dono alegou que ele não estava dirigindo, o que implica que o cãozinho era quem estava em alta velocidade. Infelizmente, os policiais assistiram a toda a situação se desenrolar da sua viatura e o motorista estava claramente bêbado. Então o prenderam e o acusaram de dirigir sob influência de álcool, excesso de velocidade e resistência à prisão. A polícia de Springfield declarou que o cão foi solto com uma advertência e entregue a um amigo do dono. Eles não divulgaram o nome do motorista, mas o culpado era o idiota bêbado da cidade de Springfield, então acho que tá bem claro quem foi. Criminosos invisíveis. Em 2002, um assaltante de banco iraniano decidiu pular a etapa importantíssima de escolher um disfarce astuto quando entrou em um banco em Teherã sem máscara e começou a roubar abertamente as notas das mãos dos clientes. Sem surpresa, os civis imediatamente reagiram e chamaram a polícia, mas o criminoso ficou chocado e quando a polícia chegou, ele explicou que antes do assalto tinha pago $625 a um mago para torná-lo invisível. O feiticeiro alegou que o seu feitiço faria o criminoso desaparecer e permitiria que ele realizasse um assalto sem ser pego, mas infelizmente a magia foi um fracasso e o único feitiço que o criminoso recebeu foi uma longa pena na prisão. Ele definitivamente podia ter economizado esses mais de $600 e comprado uma touca ninja, mas surpreendentemente ele não é o único assaltante de banco que tentou desaparecer para realizar um assalto. A maioria das crianças sabe que suco de limão pode ser usado como tinta invisível, já que o líquido transparente fica marrom quando aquecido, mas infelizmente MacArthur Wheeler e Clifton Johnson da cidade de Pittsburgh não entenderam completamente esse conceito da escola, porque acreditavam que se derramassem suco de limão nos seus rostos, eles iam ficar invisíveis para as câmeras de segurança. Em 1995, eles cobriram as suas bochechas com suco antes de roubar 2 bancos de Pittsburgh sem disfarce. Os bandidos com cheiro de limão escaparam com $5.200 e os olhos ardendo, mas as câmeras de segurança claramente capturaram seus rostos, então não demorou muito para que a polícia os localizasse. Quando esses criminosos cítricos foram presos, Wheeler teria gritado: "Mas eu usei o suco!" Só que essa defesa não se sustentou no tribunal. Ele foi condenado a 24 anos e meio de prisão, o que lhe deu bastante tempo para reaprender a ciência do ensino fundamental enquanto provava que quando a vida te dá limões, você não deve espremê-los no seu rosto e roubar um banco. Mestres do disfarce. Comprar um presente para cada criança na Terra deve custar muito dinheiro ao Papai Noel. E acontece que o Papai Noel consegue esse dinheiro de maneiras ilícitas. No dia 23 de dezembro de 2013, um banco em Port Orange, na Flórida, foi roubado pelo próprio Papai Noel, quando um criminoso decidiu assaltá-los com um presente de Natal que ele alegou conter uma arma. O assalto funcionou, pois o Papai Noel pegou o dinheiro de um caixa e deixou o pacote para trás. Mas quando o esquadrão antibombas local chegou, eles descobriram que a caixa estava vazia e o criminoso estava blefando. No fim, a sua aposta não valeu a pena, porque durante a investigação da polícia, eles descobriram imagens de segurança de um mercado local que mostravam um homem com a mesma roupa de Papai Noel comprando o papel de embrulho usado no roubo. Eles conseguiram rastrear a compra até um homem chamado Mark London, e ele foi imediatamente preso e condenado a 8 anos. Em 2014, outro Papai Noel criminoso atacou, roubando uma agência dos Correios em Melbourne, na Austrália. O velhinho pecador exigiu dinheiro do caixa antes de enfiá-lo
mala em um saco gigante e fugir em um jipe. Ao contrário de Mark London, esse bandido barbudo nunca foi pego ou identificado. Então talvez seja o próprio Papai Noel mesmo. Não sei, se eu trabalhasse no departamento de polícia de Melbourne, eu ia considerar procurar o criminoso no Polo Norte. Esses ladrões natalinos foram bem curiosos, mas eles não são os únicos ladrões que vestiram disfarces intrigantes. Em 2010, Dennis Hawkins decidiu roubar um banco em Pittsburgh disfarçado de mulher. A loira estonteante entrou com uma arma de chumbinho, uma peruca e uma camisa bem cheia, mas ele não se preocupou em raspar o seu cavanhaque, o que permitiu que os caixas do banco identificassem facilmente como um cara disfarçado. Hawkins de fato conseguiu sair com dinheiro, mas em vez de se manter discreto, ele imediatamente foi a um posto de gasolina e tentou roubar um carro, onde foi pego e preso. Seu disfarce o ligou ao assalto ao banco. Então o ladrão peitudo foi pego e aprendeu que quando você escolhe um disfarce, você provavelmente deve tentar cobrir o rosto, que nem esse ladrão de encomendas. Inacreditável, esse ladrãozinho é mesmo um lixo. Essa filmagem de segurança residencial mostra o momento em que o ladrão roubou com sucesso um pacote em Sacramento, usando um saco de lixo e andando até a porta da frente. O proprietário, Omar Munhoz, explicou que, embora o criminoso nunca tenha sido identificado ou pego, o pacote que ele roubou tinha 2 carregadores de celular, que valiam menos de $10. Então o roubo foi inútil e tudo que ele conseguiu foi arruinar o dia de Omar. Crimes bovinos. Seja vingança, ciúme ou ganância, estabelecer o motivo de um crime pode ser difícil, e às vezes as ações de um criminoso são tão bizarras que são impossíveis de explicar. Em 2011, Jonathan Payton entrou em um Walmart no condado de Stafford, na Virgínia, de 4, usando uma fantasia de vaca de corpo inteiro. Ele então se levantou e encheu seu carrinho com 25 galões de leite, antes de sair da loja e bebê-los de graça no estacionamento. Quando os funcionários do Walmart perceberam que ele não havia pago pelo leite e o confrontaram, o bandido bovino teria fugido do local e pulado para um McDonald's ao lado, mas os clientes de lá também chamaram a polícia por causa do comportamento errático de Jonathan. Então a polícia conseguiu localizá-lo, prendê-lo e acusá-lo de furto em loja por roubar $92 em leite. Jonathan nunca explicou por que cometeu o roubo bizarro, mas todo criminoso precisa de uma parceria no crime, e eu acho que eu encontrei a mulher dos seus sonhos. Em 2008, Michelle Ann, de Middletown, Ohio, foi presa por perseguir crianças bêbadas pela rua e urinar na varanda do vizinho enquanto vestia uma fantasia de vaca. Infelizmente, Michelle não explicou por que usou essa roupa estranha para causar todo esse caos, mas quando foi levada ao tribunal, ela teria dito ao juiz para mamar nas suas tetas antes de ser acusada de conduta desordeira. Felizmente, o juiz viu através do seu disfarce e a sentenciou a 1 mês na cadeia de Middletown em vez de uma fazenda leiteira local, garantindo que ela fosse devidamente punida pelo crime. Ainda assim, depois de 1 mês na prisão, Michelle Ann acabou sendo solta, e não me surpreenderia se no futuro Michelle e Jonathan fossem uma versão bovina de Bonnie e Clyde, cometendo uma nova onda de crimes com trajes de vaca, os silos de grãos que se cuidem. Ladrões indiscretos. Usar um disfarce ruim não é a única maneira pela qual a roupa de um criminoso pode frustrar os seus planos. Uma noite em 1993, Alfred Acree estava vendendo aquele pozinho estranho na sua van no condado de Charles City, na Virgínia, quando a polícia o parou. Quando os policiais se aproximaram, Alfred pegou as suas substâncias ilícitas, pulou do veículo e correu para a floresta. Os policiais o perseguiram a pé, mas não conseguiram localizar o criminoso no escuro, até que os seus calçados começaram a piscar com luzes vermelhas brilhantes. Alfred estava usando um par de tênis iluminados da LA Gear, que eram ativados toda vez que o calcanhar encostava no chão. Esses tênis eram populares nos anos 90, mas levaram os policiais direto para a localização de Alfred, permitindo que o pegassem e o prendessem com $800 daquele pozinho nos bolsos. Desculpa aí, ô pezinhos brilhantes, mas você devia ter gasto esse dinheiro em tênis mais práticos. Ou você poderia ter seguido o exemplo da próxima criminosa e roubado. Em 2019, uma mulher na Venezuela tentou furtar 8 pares de calças, vestindo todas no provador e saindo da loja. Mas é óbvio que os seus quadris inchados não iam mentir, e ela foi imediatamente pega por funcionários que a levaram para uma sala dos fundos e a forçaram a entregar os bens roubados. E eu que achava que usar 2 calças era demais, essa mulher conseguiu colocar 8. Enfim, a mulher não foi identificada publicamente e não se sabe se ela foi presa. Mas esse vídeo acumulou mais de 4 milhões de visualizações no Facebook, então seu crime foi punido com uma dose bem pesada de humilhação. Confissão assinada.
Quando o CSI investiga uma cena de crime, eles procuram pistas para revelar a identidade do criminoso, como evidências de DNA, impressões digitais ou, idealmente, um pedaço de papel assinado com o nome completo dele. Em 2018, Glenn Flory roubou um banco em Bentleyville, na Pensilvânia, pedindo a um caixa um recibo de depósito e depois utilizando-o para escrever uma nota ameaçadora exigindo dinheiro. O caixa deu a ele cerca de $1.300 em dinheiro, e quando Glenn saiu livremente do banco, pensou que tinha feito o assalto perfeito. Mas quando a polícia chegou e examinou o papel, eles descobriram que quando Flory escreveu no recibo de depósito de segurança, a sua memória muscular entrou em ação e ele acidentalmente assinou seu nome verdadeiro. A cidade de Bentleyville tem uma população de apenas 2.300 pessoas, então os policiais conseguiram rastrear e prender o único Glenn Flory do bairro cerca de 4 horas depois do roubo. Quando se trata de cartões de visita de criminosos, deixar uma confissão assinada na cena do seu roubo é bem idiota. Mas bom, pelo menos a confissão de Glenn foi um erro e ele não se entregou voluntariamente às autoridades. Em 2012, militares dos Estados Unidos e do Afeganistão ofereceram uma recompensa de $100 por Mohammed Hashan, um comandante do Talibã que era suspeito de planejar 2 ataques com explosivos. Eles colocaram cartazes de procurado por toda a província de Paktika no Afeganistão, e pouco tempo depois Mohammed se aproximou voluntariamente de um posto de controle militar e se entregou, exigindo que ele mesmo recebesse a recompensa em dinheiro. Os soldados o prenderam no local e uma varredura biométrica confirmou que ele era mesmo o líder do Talibã. Claro, ele não recebeu os $100. E quando um oficial dos Estados Unidos foi questionado sobre o motivo de Mohammed ter se entregado, a resposta foi: claramente o homem é um imbecil. Então lembrem-se, às vezes a honestidade não é a melhor política. Fuga fracassada. A fuga perfeita exige o veículo perfeito, e os ladrões de Hollywood escaparam da polícia em tudo, desde carros esportivos turbinados até Mini Coopers ágeis. Mas alguns criminosos não pensam muito no seu carro de fuga, e alguns deles não se preocupam em verificar se ele é grande o suficiente para carregar o que eles roubaram. Esses ladrões de Ciudad Bolívar, na Venezuela, tentaram roubar uma máquina de lavar, só que não conseguiram escapar porque o eletrodoméstico não cabia no seu sedã de médio porte. Enquanto um grupo de bons samaritanos os perseguia, os criminosos foram forçados a abandonar o roubo, permitindo que os civis levassem a máquina de lavar de volta para casa do dono. Os ladrões não tiveram sucesso algum e provavelmente deveriam ter optado por um veículo maior, tipo uma caminhonete, se bem que mesmo uma dessas nem sempre dá conta do recado. Em 2015, esse criminoso de Queensland, na Austrália, tentou roubar um caixa eletrônico de um posto de gasolina arrastando para fora do prédio com uma corrente presa à sua caminhonete. Infelizmente, a corrente era um pouco curta demais, fazendo com que ela se desconectasse rapidamente do caixa eletrônico e do veículo. Depois de algumas tentativas frustradas, o ladrão desistiu e foi embora, com uma corrente vazia arrastando pelo asfalto. O homem nunca foi identificado ou preso, mas o vídeo acumulou mais de 1,5 milhão de visualizações. Então eu espero que o fato de seu erro ter se tornado viral tenha afastado dos crimes para sempre, se bem que eu não tenho muita certeza sobre isso. Selfie incriminatória. Usamos nossos telefones e tablets para enviar mensagens a amigos, fazer chamadas e assistir youtubers bonitões. Então é bem estressante quando seu dispositivo é perdido ou roubado. Em 2013, Allen Engstrom descobriu isso da maneira mais difícil, quando ele acidentalmente deixou seu iPad em um voo de Phoenix para Denver. A companhia aérea não conseguiu encontrar o tablet, e com o passar do mês, Allen pensou que o dispositivo estava perdido. Até que essas fotos de uma estranha misteriosa começaram a aparecer no iPod do seu filho. Allen percebeu
percebeu que as fotos idiotas estavam sendo tiradas do seu iPad e o tablet as estava enviando automaticamente para a conta compartilhada do iCloud da família. Isso confirmou que o seu dispositivo tinha sido roubado. Então ele postou as selfies no Facebook, esperando que alguém reconhecesse a criminosa. Ele até parodiou as fotos dela e considerou enviar uma foto sua para a nuvem com uma placa que dizia "Eu quero meu iPad", mas ele acabou mudando de ideia. E como ninguém revelou a identidade da criminosa, ele parou de dar atualizações na internet. Então não sabemos se ele recuperou o dispositivo ou não. A ladra foi publicamente envergonhada nas redes sociais, mas essa é uma punição bem leve para o roubo, e não é nem de longe tão ruim quanto a vez em que as minhas fotos do iCloud vazaram. Ainda assim, essa não é a primeira vez que um criminoso idiota compartilha a própria confissão na internet. Em 2012, Michael Baker, do Kentucky, decidiu impressionar os seus amigos ao sugar a gasolina de um carro da polícia. Ele fez o seu amigo tirar uma foto do crime antes de postá-la no Facebook, o que permitiu que os policiais imediatamente rastreassem Michael e o prendessem por acusações de contravenção. Todo mundo já postou coisas vergonhosas nas redes sociais, mas essa do Michael realmente leva um prêmio, porque ele conseguiu adicionar outra foto ao seu perfil do Facebook, a da sua prisão. Sem escapatória. Os criminosos mais burros geralmente são pegos pela polícia e jogados na cadeia, mas muitos desses idiotas reforçam a sua burrice ao tentar escapar da prisão. Em 2022, 4 prisioneiros na cidade de Séries, aqui no Brasil, tentaram escapar da prisão cavando um buraco na parede usando um cano de chuveiro desmontado antes de procurarem sua liberdade. O primeiro criminoso escorregou pelo buraco e escapou, mas quando Rafael Valadão tentou segui-lo, o prisioneiro de mais de 100 quilos ficou preso no vão. Os outros fugitivos não conseguiram empurrá-lo, então Rafael foi forçado a gritar pela ajuda de alguns guardas próximos. Os guardas tiraram algumas fotos com grandes sorrisos nos rostos e depois chamaram o corpo de bombeiros para retirá-lo da parede. Os prisioneiros mal-sucedidos foram ridicularizados e escoltados de volta para suas celas. Mas, para ser justo, o plano teria funcionado se Rafael tivesse passado mais tempo se exercitando no pátio e menos tempo comendo porcaria no refeitório. Outros fugitivos desenvolveram planos semelhantes, como esse criminoso de Santa Catarina que tentou escapar da sua cela se espremendo pela escotilha de comida. Parece que o bandido era um pouquinho maior que uma bandeja e acabou ficando preso no vão. Os policiais tiveram que chamar o corpo de bombeiros para libertá-lo, e começaram usando óleo de cozinha no seu corpo para ajudá-lo a passar. Só que não funcionou, então eles usaram ferramentas elétricas para cortar um buraco maior para ele sair, e claro, colocá-lo de novo em outra cela. Ladrão de fast food. Quando você imagina um assalto, provavelmente imagina uma equipe de criminosos roubando um banco ou uma galeria de arte. Mas nem todos os ladrões têm aspirações tão elevadas. E em 2020, um homem de Lawrenceville, no estado da Geórgia, roubou um Taco Bell nas primeiras horas da manhã ao quebrar a janela do drive-in. Ele pegou um laptop e um tablet, mas aquele roubo o deixou com muita fome. Então ele decidiu ele próprio preparar um lanche. Taco Bell sempre me dá dor de barriga, mas esse cara não se incomodou em fugir. E depois de comer o seu Crunch Wrap Supreme, ele ficou extremamente cansado e resolveu deitar no chão para tirar uma soneca de 3 horas. Dormir na cena do crime é muita burrice. Mas quando o bandido acordou, o restaurante ainda estava vazio. Então ele simplesmente voltou pela janela e escapou com os eletrônicos roubados. Surpreendentemente, o criminoso nunca foi identificado ou pego. Mas acho que foi muita sorte ele ter roubado um Taco Bell em vez de outro estabelecimento de fast food. Eu acho que o Ronald ou o Coronel não iam deixar ele escapar assim tão fácil. Pirata peculiar. Até aqui a gente viu pequenos criminosos de qualidade duvidosa. Então vamos dar uma olhada em um pirata genuíno que tentou escapar da lei roubando um barco e navegando pelos 7 mares. Em 2023, a polícia de Victoria, no Canadá, emitiu um mandado de prisão para Jericho Labonte, sob acusação de assédio criminoso e vandalismo. Jericho foi anunciado como um risco à segurança pública pela polícia devido às acusações, então fugiu. E logo ele apareceu a 378 km de distância, em Astoria, no estado do
do Oregon, quando invadiu a varanda da casa que aparece no filme Goonies de 1985. Durante a invasão, ele gravou a si mesmo colocando um peixe morto na varanda da casa e depois postou o vídeo nas redes sociais. Isso levou a polícia a começar a procurá-lo em Astoria, mas Jericho não estava pronto para se entregar. Então ele foi para um porto próximo e roubou um pequeno iate antes de navegar para o oceano para escapar. Infelizmente, uma tempestade gigante chegou, forçando Jericho a chamar a guarda costeira e ser transportado de helicóptero para um local seguro, depois que o seu barco virou. A guarda costeira não percebeu que havia resgatado um criminoso procurado, e quando os policiais souberam da aprovação, Jericho já havia sido tratado no hospital e liberado. Mas sua liberdade durou pouco, pois após uma breve caçada, os policiais o encontraram escondido em um abrigo para moradores de rua e o prenderam. Jericho foi levado para a prisão e acusado de roubo, vandalismo e imprudência, ao colocar outras pessoas em perigo. Isso deu a ele uma ficha criminal de orgulhar o Barba Negra, e na minha opinião o estabeleceu como um dos piratas mais estranhos que já existiram. Pelo ralo. Para cidadãos cumpridores da lei, a ideia de cometer um crime e ser jogado na cadeia é absolutamente aterrorizante, mas acontece que há lugares piores para ficar preso do que uma cela. Em 2023, um suspeito de roubo de pacotes no condado de Fayette, na Geórgia, fugiu dos policiais e rastejou para dentro de um bueiro, descobrindo que o cano para onde ele levava tinha menos de 50 metros de comprimento. Os policiais se reuniram nas duas extremidades do cano e exigiram que o criminoso saísse, mas depois de 1 hora de negociação ele ainda se recusou a cooperar. Então a polícia contou com um cão chamado X, que entrou em uma extremidade do cano e fez com que o criminoso corresse para outro lado e se rendesse. Infelizmente, ele ficou preso na extremidade do tubo. Então os policiais tiveram que usar o longo braço da lei para tirá-lo do ralo, enquanto o cão mordia seus calcanhares. O bandido saiu e foi preso após um tempo relativamente breve no tubo, o que é estranhamente um tipo de lugar que os criminosos parecem adorar entrar. Em 2011, outro grupo de criminosos em Ceres, na Califórnia, arrancou o telefone de Jared Medeiros de sua mão e o jogou em um bueiro. Infelizmente, esses criminosos escaparam, mas quando Jared tentou rastejar para dentro do bueiro para recuperar o seu telefone, ele ficou preso por 40 minutos com os pés para cima. Jared foi felizmente resgatado, mas a lição é clara: seja você um fugitivo da polícia ou a vítima de um crime, é melhor evitar bueiros apertados. Entalados. Em Hollywood, assaltos geralmente envolvem perseguições policiais em alta velocidade, já que os criminosos fazem de tudo para escapar da captura. Na verdade, os criminosos mais burros geralmente não conseguem escapar da cena do crime. Em 2016, esse homem de Jastrovia, na Polônia, tentou roubar dinheiro de uma bilheteria em uma estação de trem, mas ele ficou preso ao tentar passar pelas barras de segurança. O criminoso tentou se soltar, mas depois de um tempo, um ferroviário descobriu a cena estranha e chamou a polícia e o corpo de bombeiros. Os bombeiros tiveram que remover as barras para libertá-lo, mas a polícia imediatamente revogou essa recém-descoberta liberdade, dando-lhe uma carona para a prisão e acusando-o de tentativa de roubo. O incidente embaraçoso certamente ensinou o bandido a dar uma maneirada na comida, mas há lugares piores para ficar preso. Em 2013, um homem de Santa Catarina tentou arrombar um restaurante nas primeiras horas da manhã, escalando a chaminé de um exaustor. Infelizmente, a frágil chaminé quebrou imediatamente sob seu peso, deixando-o preso no tubo de metal. Felizmente, uma testemunha viu a invasão e já havia chamado a polícia. Então o criminoso manchado de graxa logo foi solto antes de ser levado para a cadeia. Uma situação semelhante ocorreu em 2017, quando um criminoso de Makokoba, no Zimbábue, ficou preso em uma chaminé por 2 dias, depois que a sua gangue tentou roubar um centro juvenil local. Os membros da gangue entraram pelas chaminés e roubaram 2 computadores, um laptop e uma jaqueta. Mas quando esse criminoso azarado ficou preso, a sua equipe o abandonou, forçando a esperar por ajuda. 2 dias depois, o faxineiro do centro juvenil o ouviu gritando por socorro, e quando foi resgatado, ele fedia excremento, estava coberto de moscas e disse aos socorristas que estava morrendo de fome. O criminoso foi preso por tentativa de roubo, mas na minha opinião ele já tinha sofrido o suficiente. Se o fato do sujeito se borrar nas calças e ficar 2 dias sem comer não reabilitar, acho que nada mais vai funcionar. Bem, isso encerra a ficha criminal dos criminosos mais burros que não devem querer a própria liberdade. Qual bandido idiota da minha lista foi o seu favorito? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.